Olá, turminha, tudo bem com vocês? Olha, eu aqui de novo com mais uma aula de matemática. Hoje, dia 28 de setembro de 2021, nós vamos falar sobre o quê? Sobre adição e subtração, isso mesmo. Hoje nós vamos estar falando sobre adição e subtração, da mesma forma que nós trabalhamos na aulinha anterior. Tá certo? Nós vamos resolver, interpretar problemas de adição e subtração. Combinado? Então, olha só. Olha a nossa habilidade. Resolver problemas envolvendo diferentes significados das operações de adição e de subtração. Tá certo? Então, antes de iniciar a nossa aula, o que a gente precisa? Pegar todos os nossos materiais necessários, não é mesmo? Então, pegue a sua água, lápis, caderno, borracha, apontador, para se quebrar a ponta do lápis, já tá o apontador do ladinho, tá certo? Não precisar sair da aula e não perder nenhum detalhe, tá ok? Você está convidado a ficar comigo até o final dessa aula. Então, volto já já, peguem todos os seus materiais. Vamos lá, turma. Vamos iniciar os nossos problemas matemáticos de hoje. Olha só, daquela mesma forma, tá? Você lê, interpreta, responde e eu volto para corrigir, tá certo? Eu não vou ler para vocês não, tá? Hoje, problemas de adição e de subtração, tá certo? Como todos esses tempos, todas essas aulas anteriores, a gente vem falando sobre adição e subtração, tá ok? Então, vamos para o nosso problema número 1 de hoje, ó. Não vou ler, são vocês, tá? Às vezes eu esqueço e faço a leitura antes, mas eu quero que você mesmo faça a sua leitura, a sua interpretação, tá certo? Verifiquem, importante demais, vocês viram na aula anterior, né? Que tem importância a gente sempre ver qual que é a pergunta final, para saber também o que juntar todos os detalhes que o problema está passando, tá certo? Então, fica com vocês e já já a gente resolve, que nós somos resolvedores de problemas matemáticos.
Então, vamos lá, galerinha, olha só. Vamos lá, turminha. Lucas comprou 1,5 de varinhas para fazer bandeirinhas. Quantas varinhas ele comprou ao todo? Tá muito fácil, não é isso? Se ela tá dizendo quantas varinhas ele comprou, tá perguntando quantas varinhas ele comprou ao todo, nós vamos fazer o quê? Juntar todas essas quantidades. O que foi que eles nos deu? 1,5. Gente, tá muito fácil. Quanto que é 100? 100 unidades, não é isso? 100 corresponde a 100 unidades. E meia de quê? Meia de 100, quanto que é? 50 unidades. Quantas varinhas ele comprou no total? Tá muito fácil, dá para fazer até um cálculo mental. Não é mesmo? Dá para fazer, gente, muito fácil. 100 mais 50, quanto que é? Hein? Você já sabe, não é isso? Só que aí também eu juntei aqui a nossa continha, tá? Vamos lá, de adição. Ele não quer saber o total que ele comprou ao todo, então nós vamos juntar 100 mais meia centena, tá bom? 0 mais 0, 0, 0 mais 5, 5 e aqui 1. Pronto. No total, quantas varinhas ele comprou ao todo? Ao todo, ele comprou 150 varinhas, tá certo? E, como eu disse para vocês, dá para fazer um cálculo mental. Olha só aqui, ó. 100 mais 50, gente. 100 mais 50, 150. Pronto. Simples, simples. Não precisa fazer essa adição. Mas, caso seja preciso, pode fazer, tá bom? Caso seja necessário, não é isso? Tá certo? Mas o cálculo mental também é bem viável e dá para responder rapidinho. Vou botar aqui para vocês tirarem um print. Pronto. Tirem print, façam fotos, tá ok? Para vocês ficarem praticando, tá certo? Bora lá? Vamos agora para o nosso número 2. Olha só. Esse número 2 tá bem comprido, né? Mas não tem nada de difícil aí, não tem nenhum segredo, tá bom? Então, você lê, interpreta, responde e eu volto pra gente fazer a correção.
Vamos lá, turma, olha só. Nosso problema de número 2. No período da manhã, o Márcio vendeu R$ 354 em sua loja de adesivos. Então, está aqui. Ele vendeu R$ 354, mas ele precisa vender ao todo R$ 677 até o final da tarde para ter dinheiro suficiente para pagar um boleto. Pronto, descobri porque que esse problema está bem extenso, né? Porque ele está explicando o motivo porque ele tem que ter esse valor todo. Quantos reais Márcio ainda precisa vender para ter todo o dinheiro que precisa? Então, olha só. Se ao todo ele tem que vender R$ 677 e ele já vendeu 354, para eu saber quanto ele precisa vender, eu vou pegar o quê? O valor que ele precisa ao todo, no total, e fazer o quê? Uma subtração, diminuir pelos que ele já vendeu, não é mesmo? Olha só, um exemplo, né? Se ele tem aqui 2 adesivos, né? Pronto, aqui eu botei foi mais. Se ele tem 6 adesivos e ele já vendeu 2, mas ele vendeu 2 pela manhã, né? Ele tem 6 e pela manhã ele vendeu 2. Mas para ele conseguir pagar esse boleto, ele precisa vender os 6. Quantos ele ainda precisa vender? 4. Não é mesmo? O que aconteceu? Dos 6, diminuíram 2. Então, os 6 não são o total? A mesma coisa aqui. Os 677 não são o total? Ele não já vendeu 354? Para eu saber quantos ele precisa vender, eu vou só fazer uma subtração, olha só. 7 menos 4, 3. 7 menos 5, 2, não é isso? E 6 menos 3, 3, ó, tá muito fácil. Se pela manhã ele vendeu 354, até o final da tarde ele só precisa vender 323, menos ainda, né? Então, provavelmente ele consiga essa meta, não é isso? Porque ele vendeu muito mais já do que o que precisa, não é mesmo? Então, vamos lá interpretar, olha só. No período da manhã, Márcio vendeu, deixa eu apagar aqui. Olha só. No período da manhã, o Márcio, ele vendeu R$ 354 em sua loja de adesivos, mas precisa vender ao todo R$ 677, certo? Para conseguir um dinheiro suficiente aí para ele pagar o boleto. Márcio ainda precisa vender, quantos reais Márcio ainda precisa vender para ter todo o dinheiro que precisa? Peguei o total, né, que ele precisa vender, diminuir pelo total que ele já vendeu e quanto ele precisa vender, ele ainda precisa vender R$ 323, não é isso? Quando ele vender R$ 323, ele vai conseguir fazer o quê? Pagar o boleto dele, não é mesmo? Então, prontinho. Qual que é a pergunta? Quantos reais ele ainda precisa vender? Ele precisa vender R$ 323, certo? Então, façam as correções. Tenho certeza que todo mundo só colocou um certo, não é isso? Vamos lá? Vamos para o nosso problema número 3? Olha só. Tá aqui o problema número 3. Você vai ler, interpretar e logo eu volto para a gente fazer a correção.
Vamos lá, gente. Vamos lá, turma, ver o que estão pedindo aqui nesse problema. Olha só. Pedro guardou 3.650 em sua poupança durante o ano. Ricardo economizou 2.350 a mais que Pedro. Maria economizou 1.200 a mais que Ricardo. Quanto Maria economizou? Então, vamos lá. Primeiramente, nós temos o valor que o Pedro economizou, né? Ele economizou R$ 350 em sua poupança durante um ano. Durante esse mesmo período, Ricardo economizou 2.350 a menos que Pedro. Então, vamos lá. O Ricardo economizou 2.350 a menos. Então, a gente vai pegar o quê? O valor do Pedro e diminuir pelos 2.350 do Ricardo para saber quanto que o Ricardo guardou, não é isso? Então, olha só. E a Maria, ela economizou 1.200 a mais que o Ricardo. Só que como nós ainda não sabemos quanto foi que o Ricardo economizou, não é isso? Nós vamos ter que fazer primeiramente essa subtração para saber quanto ele economizou, para a gente saber quanto foi que a Maria chegar a saber quanto foi que a Maria economizou, não é mesmo? Então vamos lá. O Pedro economizou 3.650 e o Ricardo 2.350 a menos que o Pedro. O que foi que a gente fez? Pegou o valor do Pedro e diminuiu pelo valor do Ricardo. É isso, uma subtração. Olha o sinalzinho da subtração aqui, que não pode esquecer na hora de armar a continha, tá? 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. 6 menos 3, 3 e 3 menos 2, 1. Então, o Ricardo, qual foi o total que o Ricardo economizou? O Ricardo economizou R$ 1.300. Então, a gente já tem o quê? Nós já temos o valor que o Pedro economizou, o valor que o Ricardo economizou e agora nós vamos descobrir o valor que a Maria economizou. A Maria disse que ela economizou 1.200 a mais que o Ricardo. Então, a gente vai pegar o quê? Pegar o valor do Ricardo mais os 1.200 que a Maria economizou a mais, não é isso? E vamos fazer o quê? Vamos fazer uma adição, tá certo? Para a gente saber quanto ela economizou, vamos fazer uma adição. Já já a gente faz a interpretação por completo, tá? Então, olha só. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 3 mais 2, 5. E 1 mais 1, 2. Então, quanto foi que a economia da Maria? R$ 2.500. No final, a gente descobriu quanto que cada um tem nesse mesmo período de um ano, tá? Que foi o período aqui, ó. Então, vamos lá, vamos ver se a gente conseguiu ter todas as informações que o problema nos passou. Olha só. Pedro guardou R$ 3.650, é isso? Ricardo economizou 2.350 a menos que Pedro. Então, aqui, ó, o valor do Pedro menos o que o Ricardo economizou. O Ricardo economizou R$ 1.300, tá aqui, certo? E a Maria, ela conseguiu 1.200 a mais que o Ricardo. Quanto é que o Ricardo tem? O Ricardo tem 1.300. Só que além desses 1.300, a Maria conseguiu 1.200 a mais. Não é isso? Então, nós fizemos o quê? Uma adição. Quanto é que a Maria tem? 2.500. Pronto. No final, nós já sabemos quanto foi que cada um economizou. Durante um ano, quanto é que o Pedro tem na poupança dele? R$ 3.650. Quanto é que o Ricardo tem? R$ 1.300, não é isso? Quanto é que a Maria tem? R$ 2.500. Prontinho, tá aqui todas as nossas respostas. Só que o problema, ele tem uma pergunta só. Quanto foi que a Maria economizou? Maria economizou R$ 2.500. É a pergunta do problema. Ele nos passou todas essas informações, mas ele quer saber só o valor que a Maria economizou, certo? A Maria economizou R$ 2.500. Tá certo? Ele poderia saber quanto foi que o Ricardo economizou.
Ricardo economizou R$ 1.300. Quanto foi que a Maria e o Ricardo economizaram juntos? Aí a gente ia fazer o quê? Somar o valor do Ricardo com o da Maria para saber quantos eles economizaram juntos, tá certo? Mas ele só quer saber quanto foi que a Maria economizou. E nós conseguimos R$ 2.500, bom? Faça as anotações direitinho, tá ok? Vamos para o nosso problema de número 4. Olha só. Pelo portão A do estúdio de futebol entraram 2.469 torcedores. E pelo portão B entraram 5.893. Ao todo, quantos torcedores entraram pelos dois portões? Tá muito fácil, olha só. Aqui nós temos a quantidade dos dois portões. Do portão A, que foi 2.469, e do portão B, que foi 5.893. Quanto é que ele quer saber ao final? Ao todo, não é isso? Ao todo, quantos torcedores entraram pelos dois portões? Nós vamos fazer o quê? Pegar a quantidade do portão A com o portão B e juntar, né? Isso, fazer uma soma, uma adição. Olha aqui, tá muito fácil. 9 mais 3, quanto que é? 12, não é isso? 6 mais 1, 7. 7 mais 9, 16. 4 mais 1, 5. 5 mais 8, 13. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Qual que é a pergunta final? Ao todo, quantos torcedores entraram pelos dois portões? Então, pelos dois portões entraram 8.362 torcedores. Pronto, só isso, tá certo? Faça as anotações para vocês responderem, tá? Direitinho, praticar mais. Vamos lá? Olha o nosso probleminha aqui de número 5. O verdureiro levou para a feira 550 pés de alface, vendeu 295 pela manhã e 230 à tarde. O resto estragou devido ao calor. Quantos pés de alface o verdureiro perdeu? Então vamos lá, gente. Ao todo, ele levou para a feira 550, não é isso? E pela manhã, olha só, ao todo ele levou 550. Pela manhã ele vendeu 295 e pela tarde ele vendeu 230. Então está aqui. Pela manhã 295 e pela tarde 230, não é isso? O restante, que foi que aconteceu? Estragou devido ao calor. O que quer dizer? Que dos 550 que ele levou, ele não vendeu tudo. Não é isso? Quer saber o quê? Quantos que ele perdeu. Para a gente saber quanto que ele perdeu, nós vamos fazer o quê? Somar. Vamos ver quanta quantidade que ele vendeu. Juntar que ele vendeu pela manhã e pela tarde. Certinho? Então vamos lá primeiramente. 5 mais 0, 5. 9 mais 3, 12. 1 mais 2, 3. 3 mais 2, 5. Olha só, ao todo ele vendeu 525. Qual que é a pergunta final? Quantos pés de alface o verdureiro perdeu? Hein? O que a gente vai fazer? Pegar o total e diminuir pela quantidade que ele vendeu, não é isso? Olha, esse 0 não tem como, o 5 fica 4 e o 0, 10. 10 menos 5, 5. 4 menos 2, 2. E 5 menos 5, 0. Qual que é a pergunta final? Quantos pés de alface o verdureiro perdeu? Ele perdeu 25 pés de alface. Olha só, dos 550, ele perdeu 25. Por quê? Devido ao calor. Não é isso? Tirem fotos, façam prints, pratiquem, tá certo? E a nossa aula fica por aqui. Tchau, tchau!